comentar com vocês neste vídeo, meus amigos e minhas amigas, sobre o interesse do Corinthians por dois jogadores, neste momento, dois atacantes que estão atuando no Campeonato Brasileiro. O Gonçalo Mastriani, que é o jogador uruguaio que pertence ao América Mineiro, e também ao Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Que segundo o Neto também se tornou alvo do Corinthians para a próxima temporada de 2024. Valem a pena esses dois jogadores? Por que é muito importante o Corinthians considerar muito, analisar muito, avaliar muito bem essas duas contratações? O que o Corinthians ganharia de fato com a chegada de um Gabriel Barbosa neste momento? O que o Timão ganharia com a chegada de um jogador como o Gonçalo Mastriani, né? Qual deles representaria para o Corinthians um custo-benefício extremamente favorável? A princípio, gente, a resposta para isso é bem tranquila, mas se você analisar de uma maneira bastante objetiva, chegará à conclusão de que ela não é tão simples assim. Eu tenho para mim que este vídeo talvez surpreenda vocês por muita coisa que eu vou dizer aqui, para você, torcedor e torcedora do Corinthians, né? Antes de continuar com essa conversa, deixa eu fazer dois apelos aqui. O primeiro deles é um apelo para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta monumental aí, né, muito confiável, a mais confiável do mundo, cotas muito altas, um tratamento muito respeitoso com você, apostador, que para eles não é apenas um apostador, é também um consumidor. Patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, que dá grandeza, dá estatura para o 1xBet, que para mim resume-se da seguinte maneira, nas seguintes palavras, a 1xBet: uma gigante gentil. Porque geralmente quando a casa de aposta é muito grande, ela trata você mal. Não é o caso da 1xBet. Se você não conhece ainda, não está inscrito, use o link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, cadastre-se na 1xBet, mas por favor, coloque o código promocional 1xJosa, que vai notificar por que você chegou lá. É muito importante aqui também para o meu trabalho, né? E de quebra, gente, vamos aproveitar os jogos de hoje. Esqueçam todos os jogos, se ligam em duas partidas. Uruguai contra Argentina, jogaço. A despeito de todo o grande momento do Uruguai agora, que a gente percebe já começando com Bielsa, para mim é empate e vitória da seleção da Argentina. O Messi tá impressionante, tá impressionante o Messi, né? Para mim é muito difícil a Argentina perder esse jogo. Eu até acho que se você colocar assim, por exemplo, vai ter no mínimo um gol no primeiro tempo, pode acontecer. O outro jogo é Colômbia contra o Brasil. Nesse aí, os dois marcam, na minha opinião. Agora, se os dois marcam, vamos para a aposta segura? Vamos. Então coloca lá que no mínimo vai ter 2 gols na partida, beleza? Então são essas dicas aí. A segunda dica que eu vou falar para vocês aqui, na verdade é um apelo que eu faço aqui, muito mais com caráter de apelo do que o primeiro, que é o apelo para vocês corintianos se inscreverem aqui no canal, tá? Tem muita gente aí que fala: Jorge, você não gosta do Corinthians, não sei o que. Poxa, gente, não tem nada a ver, né? Nas lives eu tenho um tratamento muito respeitoso com o Corinthians. Agora eu faço evidentemente menos vídeos, até porque esse vídeo aqui deve ter um número de visualizações muito pequeno, né? O que vai, inclusive, detonar o canal aqui diante do motor do YouTube. Vai mesmo, é um vídeo que tende a gerar um prejuízo para o canal, e não o contrário. Não é porque as pessoas o vídeo vai ter pouca visualização, é porque se ele tem pouca visualização, ele atinge também os outros vídeos que não são notificados pelo motor do YouTube, gente. Entende? Mesmo assim, de quando em quando eu estou fazendo um vídeo aqui pro Timão, porque esse canal tem essa pegada jornalística e tem que abordar aqui os times que merecem, independente de qualquer coisa. Mas a torcida do Timão realmente não dá muita força aqui não. Claro que eu detono ali a gestão do Corinthians, mas quando eu falo mal da gestão do Corinthians, é em defesa do próprio Corinthians. A minha crítica, na minha opinião, ela tem esse sentido aí de tentar construir, né, um mundo melhor, mais respirável para o Timão do que é este mundo administrado pela gestão do Duílio Monteiro Alves e também por outros aí, né? Porque na verdade ele faz parte de um grupo, né, que começou com o André Sanches. André Sanches foi, na verdade, ali o cara que muito importante para o Corinthians num certo momento, que depois se complicou bastante na carreira, começou a tirar muito proveito pessoal do que era ser presidente do Corinthians. O grupo dele, contudo, se enraizou ali e ficou. O que é o André Sanches? O André Sanches é um cara que errou muito, mas que teve grandes acertos em alguns momentos aí para o Timão. O que é o Duílio? Duílio, na verdade, gente, eu até brinquei na live de ontem, é como se fosse um pum do Andrés, né? Ele não é mais nada além disso, né? E só que o potencial dele de destruir, de fazer mal, é enorme. Então os torcedores do Corinthians não curtem muito, às vezes, o meu trabalho, porque às vezes confundem um pouco as coisas. Acham que eu pego no pé da equipe, quando na verdade eu estou pegando no pé de dirigente que faz mal para o Corinthians. Entende?
Curte meu trabalho? Torne-se membro. Se inscreva no canal e torne-se membro também. Até para a gente levar um grande número de membros ali para o grupo do WhatsApp, que tem muito parmeirense, muito São Paulino, tá faltando corintiano. Chegou agora um amigo corintiano lá, mas é muito pouco, gente. Então aqui, eu tenho aqui nesse canal, apesar de tudo, algo em torno de 300, é muito pouco, né? Impressionante, corintianos. Eu tenho um membro no canal. Faixa menor, R$ 4,99. Se você puder, se inscreva lá. Tá? O canal tá precisando. Nessa faixa que seja aí. Vou deixar o link para você se tornar membro também no comentário fixado e também aqui na descrição desse vídeo, assim como o link da 1xBet. Beleza, gente? Vamos então para esses dois jogadores aí. Deixando claro, vou deixar uma minutagem aí para você, em respeito a você, torcedor do Corinthians, para você até pular tudo que eu disse aqui agora, se você quiser, tá? E ir para frente aí para a gente tocar nos assuntos. Primeiro, né? O interesse do Corinthians pelo Gabriel Barbosa. Vamos começar com o Gabriel Barbosa? Vamos lá. O Gabriel Barbosa, gente, é um jogador extremamente polêmico e complicado. É um jogador que ganhou o nome de Gabigol, não foi à toa, foi em virtude daquilo que ele fez pelo Flamengo nos seus bons momentos no rubro-negro da Gávea. Agora, quando o Gabigol ele volta para o Brasil porque lá na Europa ninguém o suportava, gente. Por quê? Porque ele não aguentava banco de reservas, ele ia para confronto com o treinador, ele acabava arrumando problema com os próprios jogadores da equipe dele, por causa dessa falta de entendimento, né, do técnico em relação a ele, porque na verdade ele nunca se esforçou um pouco, minimamente, quando estava naturalmente ali, né, no Benfica, ali no futebol português, para, enfim, se adequar ao esquema tático da equipe. Ele sempre achava que ele era muito bom, né, muito acima da média, e por isso ele precisava ser titular de qualquer maneira. Então ele se queimou completamente na Europa, até hoje não tem mercado mais na Europa, né, e até mesmo outros mercados aí e tal, que considera muita coisa, muito problema de jogador e ainda assim o contrata tal. O Gabigol hoje tem um mercado bastante limitado, né. Então no Flamengo, contudo, ele foi um jogador muito importante num certo momento. Neste atual, ele não tem sido. Ele viu uma situação grave, complicada, quase não marca gol. Muita gente chama-o de Gabi ex-gol, né? Gabi não gol e assim por diante. É um jogador que pode sair ali da função de 9 e trabalhar um pouco mais ali como se fosse uma espécie de segundo atacante, ou esse 10 imediatamente ali às costas do 9. Mas ele às vezes é polêmico, às vezes não quer jogar nessa função, às vezes ele quer ser 9 mesmo, não tem jeito tal, mesmo tendo Pedro ali no Flamengo. Hoje ele é reserva no Flamengo e parece que a loucura está tomando conta definitivamente do Gabigol, porque o Pedro é o titular e ele é reserva e ele nunca vai aceitar ser reserva, né? Só que de vez em quando ele joga muita bola e nessas situações merece ser titular. Quando ele não está jogando, ele merece ser reserva, então tem esse problema no Gabigol. Além de todas as polêmicas que ele costuma apresentar, além do fato de se achar muito melhor do que é, além das provocações, acho que isso faz parte do futebol, tá beleza, eu gosto, mas tem muita gente que não curte, né? E além do fato de que não tá realmente representando, não tá aparecendo, não tá conseguindo jogar, não é mais um jogador, hoje um custo que representa um custo-benefício para o Flamengo, que ainda está dialogando se vale a pena ou não reformular com o Gabigol. Para lá no Flamengo eles ficarem na dúvida se deve renovar ou não com um jogador que tem esse alto perfil, gente, é porque esse jogador tem sido muito problemático. Porque lá no Flamengo, o uso da imagem política do atleta pelos dirigentes é uma coisa muito forte, né? O Brás tira muito proveito disso. O Gabigol, nesse sentido, ele é importante para o Brás, né? E muito menos para o Flamengo, mas para o Brás é muito importante. Mesmo assim, discute-se no Flamengo hoje se é realmente válido manter o Gabigol. O Gabigol é aquele jogador que chegaria no Corinthians para ganhar um salário astronômico, gente. Astronômico. E a questão é, mesmo com todo o perfil que ele tem, ele entregaria. Ele conseguiria representar um bom custo-benefício para o Corinthians? É algo que eu deixo para vocês pensar. Na minha opinião, o Corinthians, um clube que, em teoria, tem pouco dinheiro hoje para gastar, não deveria priorizar tanto o jogador que chegaria, né, ao timão para ser uma aposta. Aposta no sentido de que, não pela qualidade que ele tem, mas os problemas da cabeça do Gabigol dificultam muito que ele consiga atuar muito bem, que é o que está acontecendo neste momento aí, né? Alguns falam que uma radiografia já foi feita ali no cérebro dele e encontraram um objeto desconhecido, analisaram muito bem e entenderam que não era um cérebro pequeno, no lugar do cérebro havia um amendoim. Então é muito importante levar isso em consideração. O Gabigol, ele pode ser no Corinthians uma grande bomba. E outra coisa, estaria saindo do Flamengo pela porta dos fundos.
principalmente agora quando ele começou a agredir a imagem do Zico, se posicionando como o jogador mais importante para o Flamengo, em virtude de ter conquistado muito mais, segundo ele, para o Flamengo do que o Zico. Então, para ele, ele é melhor do que o Galinho de Quintino, que para mim é uma agressão ao futebol brasileiro, essa percepção do Gabigol. Na minha opinião, no Corinthians, eu ficaria bastante reticente. E acho que se há a possibilidade de contratar um jogador, gastar todo esse dinheiro para ter um Gabigol, dá para o Corinthians canalizar esse dinheiro para contratar outros bons jogadores. Inclusive jogador com perfil alto, como é o caso do perfil do Gabigol. Então, para mim, é complicado. Eu acho que daria para canalizar esse dinheiro para contratar outro jogador e não o Gabigol. Quanto ao Gonçalo Mastriani, estamos falando, o Gabigol tem 27 anos, gente. Em vários aspectos parece que já é um jogador já até quase se aposentando. Não, tem 27 anos. E o Mastriani, Josa? O Mastriani tem 30 anos, gente. É novo ainda, né? É novo ainda, tem 30 anos. Jogador do América, jogador que esteve atuando em inúmeras equipes no futebol mundial, pelo México, tal, pelo Equador. Sempre, por onde passou, entregou resultado. Gente, o Mastriani, ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. É um dos melhores atacantes. Eu fiz um vídeo no canal, que vai sair daqui a pouquinho, já deve estar no canal, né? Falando sobre os artilheiros do Campeonato Brasileiro, os atacantes, os melhores atacantes no futebol brasileiro. Eu também falo do Mastriani, embora ele esteja abaixo, sim, de outros jogadores, porque eu coloquei somente Campeonato Brasileiro ali. E aí ele estaria abaixo de outros jogadores, não porque não faz tantos gols, mas é porque... como centroavante que é um jogador que participa muito mesmo da etapa de finalização, de construção final do gol ali, mas não finalizando, muitas vezes dando pré-assistência. Isso não aparece tanto. Entende? O Mastriani está com 30 anos, como eu disse, vem jogando bem há várias temporadas, não é à toa, não é coincidência. Eu já falava dele aqui no futebol brasileiro antes, né? Chegou no América e também hoje é o cara que... Se o América ainda não, né, já caiu na prática, mas demorou muito para cair por causa dele. É impressionante como o Mastriani e pelo menos mais 2 jogadores ali no América estão jogando um absurdo, né? O outro deles também é um estrangeiro, né? É o Martínez, né? E o outro jogador é o Juninho, né? O volante ali do América. Esses 3 jogadores estão muito acima da média. E na minha opinião, o Mastriani é um dos melhores atacantes hoje no futebol brasileiro. Ele tem, gente, para vocês terem ideia, se nós olharmos para o Brasileirão, só para o Brasileirão, o Mastriani, ele tem ali um número de gols ali que é impressionante. No momento, ele conseguiu anotar 11 gols em 22 jogos. 11 gols em 22 jogos. Ou seja, média de meio gol por jogo, né? Só que, se você pegar a temporada, porque muitos jogos aí ele foi poupado para jogar Copa Sul-Americana e outras competições e tal. Se nós pegarmos o total de gols dele no América, veja, gente, olha só, ele tem 40 partidas e ele tem 21 gols, né, 2 assistências para gol. 40 jogos, 21 gols e 2 assistências para gol. Já são números muito mais representativos, né? Ele foi, além disso, decisivo para o América na Copa Sul-Americana. Foi o melhor jogador do América disparado na Sul-Americana e, na minha opinião, um dos melhores jogadores, né, atuando nessa que é a segunda competição mais importante da Conmebol. Então, para mim, o Corinthians teria no Mastriani um custo-benefício interessante. Por quê, Josa? Porque é um jogador que tem entregado em todas as últimas temporadas dele, ele tem entregado gols. Aquele jogador que chega com perfil baixo, que não é caro, mas que entrega em todos os times onde ele passou, ele entregou, gente. Então, nesse sentido, para mim, ele pode sim ser um jogador interessante para o Corinthians. E neste caso, o Corinthians não precisaria ficar somente nele. Pode sim buscar um outro jogador com perfil parecido com o do Gabigol. Contudo, neste momento, em função do custo-benefício que ele poderia representar, acho que o Gabigol não seria este jogador para o Corinthians neste momento. Poderia ser outro, não o Gabigol. Independente de buscar esse outro perfil, acho que sim, o Corinthians tem que fazer todos os esforços possíveis para contratar esse jogador. Até porque, se não conseguir contratá-lo, o São Paulo, né, que já manifestou interesse por ele, pode perfeitamente crescer os olhos novamente e ir atrás desse jogador aí, o Mastriani. Na minha opinião, hoje ele cabe em qualquer equipe aqui do futebol brasileiro. Já no Flamengo, cabe. Chegaria, evidentemente, no Flamengo, tendo o Pedro ali para esquentar o banco por um tempo. No São Paulo, a mesma coisa.
porque tem um Calleri que é um jogador que joga muito no São Paulo e em várias outras equipes aí. Ele poderia chegar e compor, mas em muitas poderia chegar e ser titular. Mastroeni é bola, gente. É um cara que entrega, um cara que vem entregando há muito tempo, não é de hoje. Então, na minha opinião, seria um jogador interessante ali para o Corinthians assim. Um jogador que sabe fazer pivô, sabe trabalhar fora da área, sabe trabalhar com poucos dentro da área. É um jogador que precisa de pouquíssimas oportunidades para guardar. É um típico camisa 9, no sentido de fazer gols e entender o que é a área, mas também que sabe jogar muito bem, na minha opinião, fora dela. É isso.